Temos aqui também, Sabrina, Base e Princípios, da igreja de Pavuna. Boa noite a todos aí, ó. Caleb de Lenço, que maravilha. Olha quanto jovem maravilhoso. Feliz por estar trabalhando para Cristo. Que bacana. Vamos na próxima. Que ele vai acompanhar comigo aqui algumas fotos. Fotos de jovens queridos, jovens que nós amamos. E hoje nós estaremos orando por esses jovens. Você que está conectado comigo aqui, você vai orar por essa galera, por esses jovens que são muito especiais para a nossa juventude. Nós pedimos que alguns jovens, algumas igrejas mandassem nomes e fotos de jovens queridos, de jovens que pudessem estar representando, claro, outros jovens, mas que eles têm um carinho especial e gostariam de receber uma oração hoje. E eu quero mostrar para vocês, estão aqui no nosso porta-retrato, vamos aqui, o Lucas vai me acompanhar com uma câmera aqui mais próxima, beleza? Já estamos aqui, Lucas, conectado, beleza. Então vem cá, vem aqui mais pertinho de mim, ó, vamos lá. Vamos orar hoje. E também para o Felipe Machado, lá de Pavuna. Tudo bem, vamos orar por essa galera aí, vamos orar por eles. Agora aqui, ó, em mim, eu quero orar e pedir você que possa também orar comigo por essas pessoas nesse momento. Você pode fechar seus olhos? Só que eu sei que tem muitos jovens que você também gostaria que recebesse essa oração. Você também, se quiser, pode colocar o nome desse jovem no comentário aí, para que a nossa igreja que está online, que está conectada, possa orar junto conosco por esses jovens. Jovens queridos. Alguns desses jovens, os nossos outros jovens estão com saudade, viu? Você que está assistindo aí, você faz falta no meio da gente, tá bom? Nós queremos orar e pedir que Deus abençoe muito a sua vida e dizer para você que o seu lugar é pertinho de nós. Fecha teus olhos. Pai querido, eu quero nesse momento pedir em prol dessa juventude, de jovens queridos que estão aqui representados nesses porta-retratos. Mas nós não queremos apenas a foto deles, nós queremos a presença deles em nossa vida e na vida da tua igreja. Que o Senhor possa abençoá-los nos seus sonhos, com seus projetos e com seus planos para o futuro. Que o Senhor seja o guia na vida deles. Abra as portas onde talvez existam portas fechadas. Que o Senhor restaure aquilo que talvez esteja quebrado. E que o Senhor cuide e acalme cada coração, cada lar representado por cada um deles. Alguns jovens, Pai, estão ou foram escritos o nome nos comentários. Nós oramos por eles também, para que eles sintam o Teu abraço essa noite, o abraço do Teu Santo Espírito, para que possam a cada dia junto conosco adorar e glorificar o Teu Santo nome. Aceita, Senhor, a nossa vida e o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar agora o trio Black, que vai louvar o nome do Senhor. Quero convidar você para abrir a Bíblia comigo. Tá com sua Bíblia aí? Corre então, pega a sua Bíblia, porque agora é o momento da palavra. Eu também vou fazer vou dar um spoiler aqui, tá? Hoje eu estarei pregando para vocês, abrindo a Bíblia, mas a cada noite um pastor diferente vai estar compartilhando a palavra de Deus com você. Combinado? Hoje então coube a mim trazer essa palavra aqui para a nossa juventude, para você que nos assiste, para que Deus fale ao seu coração. E o texto está lá em Lucas capítulo 13, versículo 22 a 27. Abra comigo Lucas 13, verso 22 a 27, que diz o seguinte: Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os salvos? E ele disse: Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. E quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abra-nos a porta. Ele, porém, responderá: Eu não os conheço, nem sei quem são vocês. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei
de onde vocês são. Afastem-se de mim, todos os que praticam o mal. E você que está despistado, ei, Deus tem uma mensagem para você essa noite. A história diz que Jesus estava entrando pela cidade e de repente algo aconteceu. Algumas pessoas param perto de Jesus e perguntam assim: Jesus, são poucos ou são muitos os que se salvam? E Jesus não deu uma quantidade, Jesus apenas disse: esforcem-se para entrar na porta estreita. Sabe, porta estreita normalmente é símbolo de oportunidades exclusivas. Normalmente, quando se fala de porta estreita, ainda nos dias de hoje, não é para qualquer um, é uma oportunidade exclusiva. Só que Jesus fala dessa parábola, ao responder essa pergunta, para dizer que existe uma porta estreita, a porta da salvação. A grande verdade da vida é que nós entramos por uma porta larga chamada vida, saímos por uma porta larga chamada morte, mas existe uma porta que eu e você precisamos entrar, e é uma porta estreita, chamada de salvação. E Jesus, ao falar essa parábola, ele começa a contar alguns detalhes. Eu notei, por exemplo, que essa parábola, por algum tempo, essa porta, por algum tempo, estava aberta. Mas diz a parábola que em um determinado momento ela foi fechada. Isso significa que, além de ser uma oportunidade exclusiva, é uma oportunidade temporal. Está me acompanhando? Está entendendo? E diz mais, diz que um pai de família fechou, significa então que é uma casa, é uma porta de uma casa. E Jesus diz que chegará o momento em que essa porta ela seria fechada. O pai de família representa Jesus e ele diz que chegaria o momento que essa porta estreita ficaria fechada e algumas pessoas ficariam do lado de fora. Agora, o que me deixa mais preocupado, sabe o que é? É que as pessoas que ficaram do lado de fora acreditavam que deveria estar do lado de dentro. E elas começam a clamar dizendo: Senhor, Senhor. Isso mostra que elas professavam o nome correto, mas Jesus não os conhecia. A segunda coisa que eles disseram foi o seguinte: Senhor, nós comemos contigo. Isso significa que eles estavam no lugar correto, porém Jesus não os conhecia. A terceira coisa que disseram foi: Senhor, o Senhor esteve conosco nas nossas praças. Significa que eles estavam no lugar correto também, mas Jesus não os conhecia. E isso é aterrador. Isso o texto me mostra que é possível professar o nome correto, ouvir a mensagem correta, estar no lugar correto e ainda assim ficar do lado de fora da porta. É assustador. Mas é o que o texto diz. E sabe, essa porta, o pai de família quando entra, ele divide os estranhos da família, os conhecidos dos íntimos, os fãs dos seguidores, talvez porque era mais fácil ser um fã de Jesus, seguir Jesus do lado de fora. Talvez se entrasse pela porta teria que seguir as regras do pai de família. Não sei. Mas essa também é a porta da... A pergunta que surge é: o que separa as pessoas de fora para dentro da porta? Eu te respondo: é a porta da conversão. Repete aí comigo: conversão. Porta da conversão. O que separa as pessoas que estão do lado de fora para as que estão do lado de dentro é a conversão. Você já entrou por essa porta? Você já entrou pela porta estreita? Você já é convertido? Sim, pastor, sabe por quê? Porque eu vou à igreja. Ei, eu não estou perguntando se você está no lugar correto. Eu estou perguntando se você já entrou pela porta. Ai, pastor, sim, porque quando o dia o pastor pregou, eu senti um calorzinho no meu coração. Ei, eu não estou perguntando se você escuta a mensagem correta. Eu estou perguntando se você já entrou pela porta. Já cruzou a linha da porta. O que é essa porta? Conversão. Você já entrou por ela? Porque alguns que estão assistindo, pode ser que estão no lugar correto, ouvindo a mensagem correta,
professando o nome correto, mas talvez estejam do lado de fora para a porta, talvez nunca entraram na porta. Sabe por quê? Porque a porta estreita, a porta da conversão, ela deixa para nós algumas marcas, as marcas da conversão. Olha só, se eu dissesse para você o seguinte, se eu dissesse que no caminho para vir fazer essa transmissão para você, eu vim correndo e de repente um caminhão me atropelou e me jogou longe. Mas como eu estava atrasado, eu levantei, sacudi o pó, vim correndo e aqui estou eu. Você acreditaria nessa história? Possivelmente não, pastor. Claro que não. Sabe por que não? Porque você não está vendo marcas em mim do que eu acabei de contar. E se ser atropelado por um caminhão em alta velocidade me deixaria marcas, quanto mais um encontro com Deus Todo-Poderoso precisa deixar marcas em você. Precisa deixar marcas visíveis, porque quando você entra pela porta da conversão, você tem marcas visíveis de um encontro com o Senhor Jesus. Existe um grande pregador do século XIX, chamado Charles Spurgeon, chamava-se, né? E ele era considerado o príncipe dos pregadores. Milhares de pessoas vinham assisti-lo de vários lugares da Europa. Acontece que muitas dessas pessoas chegavam para Charles e diziam assim, Charles, eu quero ser da sua igreja, por favor me batiza, eu preciso. E Charles, claro, muito feliz, falava, claro, vamos aqui. E Charles então fazia o que ele chamava de em busca das evidências. E ele começava a conversar com as pessoas para saber qual era a vida, como é que era o passado, como é que a pessoa estava agora e tal. E ele queria encontrar algumas evidências de que a pessoa tinha um encontro com Jesus. E sabe o que acontecia? Se Charles encontrasse, ele dizia, tudo bem, vamos marcar a data. Mas se ele não encontrava, ele dizia assim, volte daqui a algum tempo, talvez daqui a um ano, continue aqui sim, frequentando a igreja conosco, continue aqui participando, mas volte daqui a algum ano, vai ter um encontro com Jesus primeiro, depois você volta aqui. É forte, né? Alguns diriam, ai que falta de amor, mas amigo, eu te digo o que é falta de amor. Falta de amor, sabe o que é? Falta de amor é dizer para um jovem que ele está salvo, quando na verdade ele não está. Falta de amor é dizer para as pessoas que elas podem viver uma vida fora da porta, simplesmente para virem talvez em nossas reuniões. Não. Charles estava mais que preocupado que encher uma igreja, ele queria encher um céu. E sabe, eu digo para você que era uma prova de amor quando ele dizia assim, filho, com todo amor, filho, volta aqui daqui a algum tempo, você precisa ter um encontro com Jesus. E sabe por quê? Porque quando ele fazia isso, ele estava dando para o jovem uma oportunidade de autoconfrontação. Ele ao fazer isso, fazia o jovem pensar, se autoconfrontar, pensar como estava a sua vida. E então ele voltava depois de um encontro com Jesus. Sabe por quê? Porque existem 3 mitos sobre a conversão que eu queria falar para você. 3 mentiras sobre a conversão. A primeira delas, escuta só, se você crê em Deus, você é salvo. Sabia que isso é uma mentira? Por quê? Tiago 2,19 diz assim, você crê em Deus, fazes bem, mas até os demônios creem e tremem. Segundo mito, se você é uma pessoa boa, você está salvo. Mas Romanos 3, versos 10 e 11 diz assim, não há um justo sequer, não há ninguém que faça o bem, que busque a Deus. Ou seja, você pode ser bom o que for, diante de Deus, você ainda não é. Terceiro mito, se você guarda os mandamentos de Deus, você é salvo. Efésios 2, 8 e 9 diz assim, porque pela graça sois salvos. Não, isso é por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Entenda bem, todas essas coisas que eu disse são evidências da salvação. Mas não é porque você faz isso que você é salvo automaticamente. Eu vou dizer para você, presta bastante atenção. Alguns podem se perguntar assim, mas pastor, então quem é que pode ser salvo desse jeito? Deixa eu dizer uma coisa para você, não há nada que você possa crer, fazer ou dizer que tenha em si mesmo o poder de salvar você, se não ocorrer primeiro no seu coração o milagre da conversão, que também é conhecido como nascer de novo.
Vou repetir. Não há nada que você possa crer, fazer ou dizer que tenha em si mesmo o poder de te salvar, se antes não acontecer no seu coração o milagre da conversão, conhecido também como nascer de novo. A conversão é um ato sobrenatural de Deus, onde Ele arranca um coração de pedra e te dá um coração de carne. Não é lindo isso? Eu vou te explicar de maneira didática. Lucas capítulo 19, abra sua Bíblia aí do verso 1 a 10. Lucas capítulo 19, abra a sua Bíblia. Vem falando a história de uma das conversões mais marcantes da Bíblia. Lucas capítulo 19, o verso 1 em diante. Eu vou ler rapidinho, diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, verso 4, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu com toda a pressa e o recebeu com alegria, e todos que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então Jesus, presta atenção, disse assim: hoje houve salvação nessa casa, pois que também é um filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Olha para mim agora, olha para mim, ó. Zaqueu era um publicano, mas sentiu o desejo de procurar Jesus. A profissão de um publicano era alguém escolhido pelo Império Romano para cobrar impostos dos seus compatriotas. Não devia ser um emprego legal, tá? Não devia ser. E ele, além de tudo isso, se fosse só isso, tudo bem, mas o problema é que Zaqueu usava dessa profissão para extorquir as pessoas. Ele, além do imposto, cobrava uma propina, uma taxa. E as pessoas tinham que pagar, porque senão ele contava para os soldados, mas esse era Zaqueu, mau caráter, corrupto, ladrão. Mas a Bíblia diz que esse homem sai para encontrar Jesus e sobe em uma árvore. A história diz que Jesus o vê, pede para descer, Jesus vai até a casa dele e logo em seguida, após essa visita, esse homem mau, corrupto e mau caráter se torna um homem íntegro, honesto e generoso. Eu te pergunto, o que aconteceu? Eu te respondo, conversão. Zaqueu se converteu. Passou pela porta estreita. E sabe o que mais? Eu digo para você o seguinte, a história de Zaqueu, ela mostra uma coisa para mim e para você. Ela mostra que você e eu, nós precisamos nos converter. E a conversão, a história de Zaqueu nos mostra que é fruto de um encontro pessoal com Jesus. Ei, jovem, escuta aqui, ó. Ei, está distraído? Olha aqui para mim. A conversão é fruto de um encontro pessoal com Jesus. Isso significa que a fé dos teus pais não adianta para te salvar. Você precisa ter um encontro com Jesus. Não é suficiente conhecer uns versículos, cantar alguns louvores. Tudo isso é bom, faz parte, está no processo, mas não é suficiente só isso. É preciso um encontro com Jesus. E a conversão nos faz entender que mesmo que você pareça rico, cheio de bens, cheio de eletrodomésticos, cheio de carro, a conversão nos faz ver que por dentro nós somos pobres, nós somos vazios e nós somos dependentes de ser cheios da presença de Cristo. Isso é conversão. E esse encontro com Jesus pode vir através de um programa como esse. Quando de repente você escuta uma palavra e essa palavra entra no seu coração e começa agora o processo de um coração de pedra se tornar um coração de carne. A conversão pode vir à noite enquanto você ora e sente então o abraço do Espírito Santo na tua vida. Pode vir através da oração do seu pastor, pode vir através da oração do seu pai, ou da sua mãe, ou de algum irmão, pode vir através de um louvor.
Sabe, cada um tem uma história diferente, alguns têm que subir em árvore, outros têm que descer, outros têm que correr, alguns precisam do barulho da palavra sendo pregada, outros do silêncio, para que o Espírito Santo possa ser ouvido. E sabe o que é mais legal? Que quando você sai para buscar Jesus, assim como Zaqueu, você se surpreende ao ver que Jesus te buscava muito antes. E sabe, é aí que ocorre a conversão, o novo nascimento. E para mim esse é um dos maiores milagres. É bonito, sabe, ver a cura de um doente, alguém que estava em doença terminal que é curado, é lindo. Mas o maior milagre talvez seja o milagre da conversão, onde um coração de pedra se torna um coração de carne. Sabe, a conversão, eu preciso ir concluindo, ela tem 3 etapas e ela dá 3 sinais. A conversão, ela dá 3 evidências. A primeira evidência da conversão, você quer saber se você já entrou ou não por essa porta? Eu te ajudo. A conversão, ela dá 3 sinais. Dor, fome e guerra. Opa, deixa eu te explicar. A conversão, ela causa dor. Dor por quê? Dor por conta do pecado. Você pode ser conhecedor da igreja. Eu, por exemplo, nasci nessa igreja. Eu conheço a Jesus, conheço a igreja, conheço as coisas da igreja desde cedo. Porém, a conversão ocorreu quando eu era um jovem, um pré-adolescente, vamos dizer assim. E a partir do momento que eu tive esse encontro, eu digo para você, não teve relâmpago, não teve trovão, foi algo assim, que foi um processo e de repente eu vi que agora as coisas que eu tinha prazer, que eram ruins, agora eu sentia dor por elas. Está entendendo? As coisas que antigamente eu achava legal, agora eu sentia dor. Se antigamente eu sentia prazer em colar na prova da escola e tirar uma nota boa, agora eu ficava incomodado com isso. Sabe por quê? Porque a conversão faz com que você seja um péssimo pecador. É isso mesmo. Faz de você um péssimo pecador, porque agora se sente mal. Antigamente, se você tinha contato com conteúdo pornográfico, e agora na adolescência, eu sentia mal quando alguém me apresentava um conteúdo desse. Antigamente era prazer, hoje, depois se tornou ruim. Sabe, amigo, a conversão, ela causa dor pelo pecado. Ela causa dor. Deixa eu te contar uma história para poder, talvez, ilustrar isso. Porque o pecado, ele que te dava prazer, agora ele não te dá mais. A diferença de um pecador convertido para um pecador praticante, vamos fazer assim, é que o pecador praticante, ele peca e se sente bem. Ele diz, que legal pecar, que gostoso. O pecador convertido, ele se sente mal, ele se sente nada. Eu vou te dar um exemplo. Imagine que um jovem está atrasado para a escola e ele precisa estar na escola às 7 horas da manhã e ele acorda às 6h30 e um dia frio e está chovendo e ele acorda todo atrasado e vai se arrumando e a mãe sabe disso e de repente ele está correndo e a mãe diz assim, opa, antes de ir, toma aqui a vassoura e varre essa bagunça que você deixou ontem. E ele fica furioso porque ele começa a dizer, mas mãe, logo agora está vendo que eu estou atrasado, você não me ajuda, você não me entende, não é possível, eu nunca posso contar com você, me dá essa vassoura aqui. E ele começa a varrer, toma aqui sua vassoura, que sem noção, essa velha, e sai correndo. E aí ele vai e corre para pegar o trem, e aí de repente ele está ali, dentro do trem, pensando. E ele fala assim, ele começa a dar razão a si mesmo, ele diz, é isso mesmo, eu tinha que ter falado isso mesmo. A velha sem noção, não é possível, ela não me ajuda em nada e tal. Agora esse indivíduo se converte, passa um ano e a mesma história acontece. Ele acorda atrasado e de repente ele está lá às 6h30, vai chegar às 7 horas e aí de repente a mãe fala assim, olha, antes disso, não se esqueça, precisa varrer. E ele, não é possível, mas você nunca me entende de novo, você sem noção, me dá aqui essa vassoura, e aí começa a varrer, toma isso e tal, mas que velha. Só que agora, ele entra no trem, e ao invés de sentir prazer, ele sente dor, ele se sente mal.
E aí ele vai para a escola e está lá tendo uma atividade, o professor ensinando lá matemática, e ele está com a cabeça nos cálculos, não, na mãe. Até que ele precisa sair e ligar para a mãe, desculpa. Por mais que ele ache que tinha razão, ele diz, não, me desculpa. A mãe, não, filho, desculpa eu. Ele, não, mas desculpa eu. O que aconteceu? O mesmo pecado. Eu te digo, conversão. A conversão tira o prazer de pecar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Ó. Você sente dor quando assiste pornografia? Eu não estou perguntando se você assiste, eu estou te perguntando se você sente dor quando assiste. Você sente dor quando é ríspido com seus pais? Eu não estou perguntando se você é ríspido, estou te perguntando se você sente dor quando faz isso. Você sente dor quando conta uma mentira para se ver bem aí com seus amigos? A segunda marca de uma conversão é fome. E alguns podem falar, opa pastor, isso eu tenho. Não é esse tipo de fome. Fome pela palavra de Deus. Zaqueu passou a sentir dor pelo pecado. Por isso que ele diz, não, eu vou devolver tudo que eu fiz, isso é errado. Zaqueu agora tem fome de Deus. Eu não sei como é que foi aquela conversa na mesa, mas o que eu sei é que bastou uma conversa e Zaqueu agora estava com fome de descobrir a vontade de Deus, sabe? Fome de fazer a vontade de Deus e agora ele, Senhor, o que eu preciso fazer? É isso? E talvez a conversa girou em torno dos pobres em Jericó e Zaqueu, então é isso? Então agora eu vou ajudar. O que mais que o Senhor quer? Eu preciso saber. E é bonito de ver quando alguém se converte, a pessoa ela tem fome de Deus, ela passa a escutar os louvores no YouTube, ela passa a assistir sermões, ela passa a estudar a Bíblia, ela tem fome da palavra de Deus. Já conheci pessoas assim. Uma vez eu tinha um membro da comportagem, eu era pastor de comportagem, e um comportor, ele me ligava o tempo todo, ele tinha fome de Deus, e durante o dia ele me ligava, e pastor, ora aqui com uma cliente, e do nada, eu estava ocupado lá, e ele me ligava, ora aqui, eu orava, e depois ele me ligava, pastor, esse texto da Bíblia, e era o dia inteiro, e tinha vezes que eu falava assim, não, eu não vou desligar o telefone, mas sabe alguém com fome de Deus? Quer saber se a pessoa ela entrou pela porta, ela tem fome. Ela tem fome de Deus e da palavra de Deus. Sabe quando uma pessoa não tem fome? Sabe quando uma pessoa ela não é convertida? É quando ela recebe uma repreensão ou uma orientação, mesmo com amor, e ela, ao invés de confrontar em si mesma, ela confronta a pessoa que a orientou. Alguns dizem assim, eu fico pensando que Zaqueu ficou... Eu não vejo Zaqueu assim, ai Senhor, eu preciso de um sinal para saber se eu preciso ajudar os pobres. Aí eu preciso pensar um pouquinho mais, porque eu sou muito novo, eu só tenho 18 anos. Amigo, deixa eu te dar uma notícia. Quem é convertido não fica pensando, esperando sinal. Quem é convertido tem fome e diz assim, se é isso que tem que fazer, eu vou fazer. E se você tem 18 anos e não sabe e não tem maturidade para tomar uma decisão ao lado de Jesus, eu te digo, você não é convertido. Porque quem é convertido, a gente não precisa insistir. E a gente não precisa falar Por isso eu não prego para jovens sobre roupa, sobre isso ou aquilo. Sabe por quê? Porque quem é convertido já muda automaticamente sem precisar falar. A pessoa que é convertida, ela quer fazer a vontade de Deus na forma como ela se veste, na forma como ela come, na forma como ela fala, em tudo. E com pressa, com rapidez, sem demora. E terceira e última, guerra. A Bíblia não diz, mas eu acredito que Zaqueu terminou aquilo ali e agora ele precisava voltar para casa. E ele precisava agora chegar para as pessoas e voltar lá para o seu ambiente de trabalho. A Bíblia não diz, mas certamente Zaqueu deve ter algum momento de conflito, de guerra. Quando de repente ele chega lá na coletoria e as contas pessoais não fecham, e talvez ele pense assim, será que eu poderia extorquir mais uma vez? Só mais um mês? Não, está em guerra. O coração convertido é um coração em guerra. Em guerra para fazer a vontade de Deus. Se às vezes te perguntam, e aí, como é que você está? E você diz assim, estou na luta. Amém.
porque você está em guerra e vai constantemente vencendo pelo poder do Espírito Santo. O problema é quando você diz que está tudo bem e é a mesma pessoa há mais de 20 anos, desde o dia que supostamente você se converteu. Seu coração está em guerra, seu coração tem fome da palavra, seu coração é um coração convertido. Deixa eu dizer para você uma coisa, seu coração sente dor pelo pecado. Agora eu estou terminando de verdade. Algum tempo atrás eu fui dar um estudo bíblico. Eu já contei essa história em algumas igrejas, mas eu me lembro que eu fui dar um estudo bíblico, eu estava aqui, isso tem 15 anos atrás, então não é algum tempo, tem anos. Eu estava começando o curso de teologia, um garoto. E eu me lembro que a moça foi me apresentar para a igreja, como eu era muito novo, ela apresentou assim, olha gente, as crianças que vieram aqui ajudar a nossa igreja. E eu fiquei assim por dentro meio mordido, sabe? E ela disse assim, ela já chegou à recepção dela e falou assim, olha, que temos que trabalhar firme, dar estudo bíblico. E eu estava assim, doido para trabalhar, não precisava falar aquilo. Eu estou te contando isso para você entender o pano de fundo, para te explicar por que eu tomei a decisão que eu tomei, que não deveria ter tomado. Na parte da tarde, essa irmã, ela nos chamou para dar um estudo bíblico. E quando eu cheguei lá 3 da tarde, no horário, ela disse que não ia mais poder ir no estudo bíblico. E começou a arrumar uma série de desculpas, eu fui entendendo a dela. E foi me contando parcelado. E ela disse, Gustavo, você vai ter que ir no estudo, mas eu não posso ir. Eu, tudo bem, passo o endereço. Eu vou ter que encurtar a história, porque a cada fala dela eram 5 a 10 minutos de diálogo, de contestação. E ela dizia, até aí tudo bem, não teve contestação. E ela disse mais, só que tem um detalhe, ela começou as parcelas. A mulher do estudo bíblico, vocês vão dar estudo bíblico para uma mulher, ela vai estar sozinha. Aí eu, contestação, não, ela está sozinha, não fica legal e tal. E papo vai, papo vem, ela converseu. Eu tinha um colega que estava sempre do lado dela, tudo bem, vamos dar o estudo. E ela só tem mais um detalhe, essa mulher, ela faz estudo bíblico escondida do marido. Eu falei, aí não, né? Aí pega mais 5 minutos. Não é possível, a gente não pode fazer isso e tal. E o colega fala e ela também. Tá bom, vamos lá, não é possível, o que eu estou fazendo? Lembra do contexto de manhã? Para dizer assim que não era preguiça, que não era... Eu estava dizendo sim. Não querendo dizer não. E aí eu já estava preparando para o estudo, não é possível, a mulher escondida do marido, o que eu estou fazendo? Vou dar um estudo bíblico. Tinha mais uma pessoa, tudo bem? Aí eu já estava no caminho, ela falou assim, olha, tem outro detalhe. Eu falei, o que pode ser pior? E ela disse, o marido dela fala para todo mundo aqui no povoado que odeia crente, então tem que ser dentro do horário o estudo. Eu falei, não é possível? E aí vai, conversa, vem. E eu estava indo para o estudo. E no final ela diz assim, a última coisa. Tem o último detalhe. O que foi? E ela disse assim, esse homem aqui é um povoado, você sabe, pequeno. Esse homem, marido dela, é um foragido da justiça e já apareceu no programa da televisão. Na época, passava um programa na televisão chamado Linha Direta. E ele já apareceu no Linha Direta. Quem é aí dos 30 para cima vai se lembrar. Linha Direta é um programa que só falava de matador, de assassino foragido. E ela disse assim, porque ninguém aqui denuncia, porque aqui todo mundo tem medo. E eu, irmã, como é que você arrumou esse estudo? Ela, não, é Deus. Eu falei, puxa vida, então vai lá dar o estudo. E eu me lembro que eu fui meio com medo. Mas deixa eu encurtar a história, eu cheguei na casa, bati ali, morrendo de medo, o colega sempre mais animado que eu. E aí entramos, a mulher recebeu, era uma casa pequena, a mulher sentou assim de frente, eu sentei aqui, o colega aqui. Eu sentei estrategicamente de frente para a porta e olhando para a janela. O estudo começou, a mulher interessada, o estudo acontecia, de repente a mulher interrompe o estudo e diz assim, talvez porque ganhou confiança na gente, ela diz, o meu marido é um homem muito violento. E eu disse para ela assim, tudo bem, a gente já está sabendo de algumas histórias. E ela falou assim, não, o problema é quando ele bebe. Eu, é sério? E por curiosidade, só para perguntar, onde é que ele está agora? Ele falou assim, não, ele está no bar. Daqui a pouco ele chega. E na hora eu quis dizer assim, tá bom, vamos orar. Mas não deu muito tempo.
eu escuto barulho. E a casa não tinha vizinhança, era um povoado, assim, uma trilha com poucas casas, zona rural. E aí o homem chega. Até hoje eu não sei o que aconteceu, porque ele chega muito bravo. Eu suspeito, tá? Eu suspeito que alguém deve ter dito para ele, olha, tem homens na tua casa com a tua mulher. Porque ele desce lá, eu olho pela janela e ela diz assim, o meu marido chegou. E eu e o colega falam assim, nós estamos vendo seu marido. E aí ele desce lá do cavalo, assim mais à frente, e ele desce rapidamente e ele puxa um facão. E ele vem a dar passos firmes assim para casa, visivelmente bêbado e esbravejando. E ele, quando tira o facão, ele diz assim, gritando, é hoje que eu mato um. Você já imaginou? Eu estava morrendo de medo. E ele chega caminhando, e aí eu e o colega não tinha mais o que fazer. Os segundos passam assim, e de repente eu me levantei. E agora eu e o colega ficamos em pé esperando o homem chegar. O homem entra, e quando ele chega da porta, eu e o colega esperando ali, vamos ver o que vai acontecer. Aquele homem olha para nós. E ele cai assim. E ele olha algo que a gente não conseguia enxergar. E dizia, os anjos de Deus estão na minha casa. E aquele homem começa a chorar. E ele diz assim, eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês estão falando de Jesus, né? Só que aí ele começa a chorar e ele diz assim, só que esse Jesus, será que ele tem poder para me mudar? Porque eu sou um homem mau, eu já fiz um mal para as pessoas, mas será que esse Jesus que vocês estão pregando, vocês acreditam nele mesmo? Porque eu preciso mudar, eu preciso ser transformado, eu preciso de vida nova. E nós o levantamos e o abraçamos e o facão de lado e já era uma outra pessoa, um outro clima. E a mulher não entendendo nada, chorando também. E a gente começou a falar de Jesus e pregamos para ele a tarde inteira, foi uma tarde linda. Mas sabe o que foi mais legal na semana seguinte? Eu estava à porta da igreja. E quando eu olho para o lado assim, eu vejo um casal vindo. Aquele era um homem violento, tratava mal a esposa, agressivo. E agora eu olho para o lado e vejo distante um casal vindo. Um homem sóbrio. Vestiu uma roupa simples, a melhor que ele tinha. Ele é conhecido por tratar mal a esposa, mas agora ele vinha caminhando, olha que cena. Tenta imaginar aí, segurando com uma das mãos as rédeas assim do cavalo e a esposa montada em cima e com a outra mão segurava uma Bíblia. Chegou à porta da igreja sóbrio e disse assim, olha, eu quero ter um encontro com esse Jesus. Dor pelo pecado, fome da palavra. E agora aquele homem estava com o coração em guerra, vencendo a cada dia. Jesus, são muitos os que se salvam. Jesus não deu quantidade. Ele apenas disse, esforcem-se para entrar pela porta estreita. Porém, alguns, como Zaqueu, eles são cheios de sonhos, eles até querem entrar pela porta estreita, eles até querem fazer a vontade de Deus. Mas essas pessoas, elas estão cheias de si, elas têm os seus relacionamentos, elas têm os seus propósitos, elas têm o seu status e carregam dentro de si algumas coisas, talvez alguma mágoa, talvez carregam algum pecado, talvez algum vício, carregam dentro de si algumas coisas e elas se agarram a isso como se isso fosse aquilo que pudesse dar salvação, como Zaqueu antes desse encontro. E a única coisa que as impede de aceitar o chamado de Jesus do outro lado da porta estreita são essas coisas, porque elas impedem que a pessoa caminhe. Não dá. E a única coisa que Jesus as pede é que elas, em algum momento, e que seja um momento rápido, elas soltem tudo isso que afasta, para que possam ser livres e possam entrar por essa porta, para que possam passar pela porta da conversão. Sabe, esse é o momento de você tomar essa decisão.
de você largar tudo aquilo que te impede. Jesus disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque o caminho da perdição é largo, mas do outro lado está Jesus, que vai te tocar, que vai te transformar, que vai tirar esse coração de pedra e te dar um coração de carne. O trio vai cantar a última música, mas deixa eu te dizer uma coisa, essa mensagem você precisa entender ela agora. Essa mensagem é para você, e talvez tem 2 grupos de pessoas me assistindo agora. 2 grupos. O primeiro grupo, olha para mim agora, eu quero toda a sua atenção. O primeiro grupo, daqui a pouco eu vou chamar o trio. O primeiro grupo é aquele grupo que olha para mim e diz assim: pastor, eu tenho lutado contra o pecado. Às vezes eu tenho sido derrotado, pastor, mas eu estou lutando. O pecado me causa dor. Pastor, eu tenho fome da palavra. Pastor, meu coração está em guerra. Ei, se você está nesse grupo, essa mensagem de hoje é para te dar convicção de que você está no caminho certo, de que se você morresse hoje, a porta estaria aberta para você, para que você se alegre no Senhor essa noite e tenha convicção de que a porta está aberta para você. Amém por isso? Porque Jesus já tocou o seu coração e você tem um coração em guerra, em luta, mas é um coração convertido. Mas existe um segundo grupo que está me assistindo agora, que já não sente mais fome pela palavra, que já não sente mais dor pelo pecado, que já não tem mais guerra no coração, sabe por quê? Porque diz assim: pastor, eu já me entreguei aos prazeres da vida e eu já não sinto mais culpa pelo pecado. Amigo, essa mensagem é um alerta para você. Você precisa tomar uma decisão. Sabe, eu não tenho mais que provar nada para você, nem você para mim, mas é um assunto de vida ou morte. Eu não estou aqui para entreter, nem para te emocionar. Eu estou aqui em nome de Jesus para dizer que é um assunto de vida ou morte. Você está entendendo isso? Você já entendeu? É um assunto de vida ou morte. E você precisa tomar uma decisão, porque se você morre, a porta estaria fechada para você. Mas se hoje você sente assim talvez uma chama bem pequenininha do Espírito Santo te dizendo assim: filho, dá tempo ainda. Filho, você pode mudar. Deixa eu transformar esse coração. Deixa eu moldar esse coração. Deixa eu transformar esse coração de pedra. Talvez você pode assim ter um pouquinho de força para gritar e pedir socorro. E sabe, se você fizer esse pedido, o Espírito Santo vai ao seu encontro e o poder de Deus vai transformar a tua vida e vai te ajudar a levantar. E sabe, você tem a sua igreja, você tem os jovens que te convidaram, você tem os seus pastores, estão aqui nos assistindo também. Você pode dizer: eu aceito. Cada um de vocês que foram convidados vão receber, dentro de alguns minutos, no seu WhatsApp, um link para dizer assim: eu aceito. Pastor, me ajuda. Pastor, ora por mim. Pastor, eu preciso da ajuda dos meus irmãos, porque eu quero estar dentro da porta. Eu quero entrar pela porta estreita. Eu quero receber o toque transformador do Espírito Santo. Tem um pouco de chama aqui que está me fazendo lutar e eu preciso dessa ajuda. Quer você tomar essa decisão? Agora sim, o Trio Black vai cantar e você vai, nesse momento, fazer uma oração de entrega enquanto eles cantam, pedindo o toque do Espírito Santo de Deus. E enquanto eles cantam, você vai orar ao Senhor, entregando tua vida a Jesus. Pai querido, nós entregamos nossa vida ao Senhor. Nós entregamos cada coração aqui, essa noite, conectado conosco, mas acima de tudo, conectado com o Senhor. Nós temos um grupo, Pai, que tem lutado. Que o Senhor dê a eles a convicção de que agora eles só precisam permanecer dentro da casa. Mas existe um outro grupo que a luta é um pouco maior, ou melhor, alguns até haviam deixado de lutar. Mas o Senhor tem poder para dá-los também um coração novo, Senhor. Alguns, como um grito de socorro, já responderam o WhatsApp, já mandaram mensagem, ou talvez estão na sua casa, no seu quarto, fazendo uma simples oração, que já é suficiente para que o teu Espírito, nesse momento, o abrace
o conforte e dê a ele, Senhor, a certeza de que o lugar dessa pessoa é perto do Senhor, de que não há distância que o Senhor não possa alcançar, de que não há coração de pedra que, pelo Teu poder, não possa se transformar num coração de carne. Nós entregamos nossa vida em Tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e a gente te espera amanhã às 7h30 da noite. Até lá.